Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Enfim, chegamos ao terceiro e último devocional a respeito do casamento. E hoje eu não quero explorar a vasta área do casamento ou explorar o seu cotidiano, mas eu queria deixar uma mensagem para você casado, para você casada, para que Deus ele possa abrir os seus olhos em relação a algo que precisamos muito nos atentar. Para que eu possa decorrer aqui nessa mensagem, eu gostaria que você comigo fosse ao livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Temos uma primeira informação muito valiosa. Nós temos aqui um termo que diz enfermidade mortal. Quando se tem uma enfermidade mortal, é mais do que certo esperar pela morte, porque então o Senhor enviou o profeta Isaías para avisar que Ezequias morreria. Se ele já estava vivendo aí uma enfermidade mortal, já era mais que certo que o próprio Ezequias soubesse que ele iria morrer. Ele estava adoecendo, o seu corpo estava sofrendo com essa enfermidade. Então, por que será que o Senhor enviou Isaías para dizer para Ezequias que ele morreria? A segunda informação que nós temos aqui também é o recado de Deus: põe a tua casa em ordem. Diante de uma enfermidade deste grau, acreditamos que o Senhor é quem deveria fazer algo e não Ezequias. Mas temos um mistério aqui a ser revelado. Estaria o Senhor só comunicando algo, ou o Senhor estava mais uma vez trabalhando para que a sua vontade fosse estabelecida sobre a vida de Ezequias? Ninguém poderia colocar em ordem algo que já estivesse organizado. A casa de Ezequias precisava ser arrumada, consertada, precisava de manutenções, que por algum motivo essas manutenções elas não estavam sendo feitas. Quero te dar um exemplo e tudo que eu estiver falando aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir linkar com o matrimônio. Imagina que você está numa viagem com a sua família para um lugar maravilhoso, um lugar que vocês planejaram ir, um lugar onde vocês criaram uma expectativa para estar lá. E você fica lá, sei, vou exagerar aqui, vai ficar um mês nesse lugar. E nos primeiros dias você dorme até mais tarde e a rotina vai se fazendo, você vai se habituando com aquele lugar. Daqui a pouco a piscina do lugar já não faz mais tanto sentido para você. A praia do lugar já não é mais para você uma vista maravilhosa, porque você já está habituado, você já está acostumado com aquele lugar. Porém, começam a chegar os últimos dias. E quando estamos em uma viagem e sabemos que estamos nos últimos dias, nós queremos aproveitar ao máximo. O muito tempo às vezes nos tira o espírito de excelência. Como assim? É como eu disse aqui no começo do exemplo. No início da viagem, eu não acordava às 6 da manhã para poder aproveitar a piscina, o sol, a nova paisagem. Eu acordava mais tarde. Mas quando chegou lá na última semana, nos últimos 3, nos últimos 2 dias, eu quis fazer tudo isso. Eu quis acordar, eu quis fazer, porque o muito tempo, muitas vezes, nos tira o espírito de excelência. Eu já estou nesse casamento há tanto tempo.
Eu já estou nesse matrimônio há tanto tempo. Mas será que por ter muito tempo ou achar que tem muito tempo pela frente, no casamento às vezes acaba tendo aquele esfriamento? Ah, se eu não falar eu te amo hoje, eu falo eu te amo amanhã. Se eu não falar que essa pessoa, ela é a pessoa mais importante para mim hoje, eu falo amanhã. Se eu não pedir perdão hoje, eu peço amanhã. Se eu não planejar aquele dia especial com essa pessoa hoje, eu planejo amanhã. Porque na minha cabeça eu tenho tempo para poder desenvolver, eu tenho tempo para poder consertar, eu tenho tempo para poder trabalhar. Mas aqui nessa passagem, Deus usa o profeta Isaías para lembrar Ezequias que ele morreria. Ô Ezequias, arruma a tua casa, que você está com uma doença, você vai morrer, tá? E esse impacto da morte, esse impacto dessa mensagem faz com que o Ezequias, ele pare para pensar. A minha vida, a minha casa não vão durar para sempre. Pelo menos para mim, porque eu morrendo, a vida para mim acaba. Eu morrendo, tudo isso aqui que está diante de mim, que parece ser tão eterno aos meus olhos, vai acabar. Então aqui o Senhor usa o profeta Isaías, falou, dá essa mensagem para ele. Deus, ele sabe o impacto que causaria isso na cabeça de Ezequias. Deus sabia exatamente qual seria a reação de Ezequias diante dessa mensagem. E não foi à toa. Ele vira o rosto para a parede, ele chora, ele começa a lembrar com detalhes a vida dele. Senhor, eu andei diante de ti. Senhor, lembra-te. Oh, Senhor, me perdoa. E ali o Ezequias, ele começa a arrumar coisas que o tempo estendido fez com que ele adiasse isso. Quanto tempo mais eu vou adiar para poder consertar minha casa? Consertar o relacionamento com essa pessoa que um dia eu jurei diante de Deus e diante de testemunhas que eu amaria, que eu cuidaria, que eu estaria junto com essa pessoa. Então, nós percebemos que Ezequias, ele entendeu o recado e o Ezequias, ele vai começar arrumando a casa. Aí você diz, mas por onde? Por onde que Ezequias começou arrumando as coisas? Por ele mesmo. Aquela parede precisa ser pintada. A cama do casal talvez precise ser trocada. O colchão, os travesseiros. Mas antes de tudo, há uma grande necessidade de começar por você. Porque quando vocês se conheceram, quando vocês se uniram, aquela cama nem existia. Talvez o guarda-roupa não existia. Os travesseiros, era só você e a sua amada. Era só você e o seu amado. Não tinha todas essas outras coisas. Então agora é necessário que essa reforma comece por você. A melhor forma de nós nos consertarmos é nós consertarmos o nosso relacionamento com Deus. É impossível você ser uma pessoa maravilhosa se você não estiver com Deus, se Deus não estiver com você. E quero te fazer uma pergunta. Não podemos, aí você vai me responder, podemos ou não podemos? Será que podemos adiar mais esse conserto? Será que você pode falar assim, não, faz o seguinte, entendi, mas sábado que vem eu vou consertar. Entendi, o mês que vem, dia 1º ali de julho, eu já começo, dia 1º de agosto, de dezembro, eu começo, eu vou mudar. Nós temos que lembrar que o sentido de viver com Cristo, aí falando sobre a sua mudança,
O sentido de viver com Cristo é morrer em Cristo, para com Cristo viver na eternidade. O sentido de viver com Cristo não é como para muitos acabam sendo, né? Não, eu vivo com Cristo para eu prosperar, eu vivo com Cristo para minha vida ser um sucesso, eu vivo com Cristo para eu arrebentar. Não, o sentido de viver com Cristo é morrer em Cristo, para com Cristo viver por toda a eternidade. E um recado para você, casado ou casada: as coisas não vão se consertar sozinhas. Como você vê aqui, Deus poderia ter entrado, curado Ezequias, ter mudado aquela situação, mas as coisas não vão se consertar sozinhas, nem muito menos Deus irá se intrometer no seu casamento para poder modificar as coisas. Por isso que o Senhor veio com um recado e com uma tarefa. Ezequias, você vai morrer. E Ezequias, arruma a tua casa. E para isso Ezequias teve que se expor diante de Deus. Quando Ezequias conseguiu fazer o conserto, e ele fez isso, olha, muito rápido. Muitas vezes nós achamos que para nos consertar há uma necessidade enorme, uma necessidade grande de esforços. Não, é abrir o coração diante de Deus, é se expor diante de Deus. Isso ele fez, e quando ele fez, a Bíblia diz que Isaías voltou. Deus falou: volta lá que já deu resultado já. Volta lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. 15 anos. E você pode dizer: poxa, mas o que adiantou se mesmo assim ele morreu? Porque morrer nós vamos. Mas há uma grande vantagem, não no tempo, mas na qualidade. Eu não sei mais quanto tempo nós estaremos ao lado dessa pessoa que escolhemos para a nossa vida inteira. Mas uma coisa eu sei, que nesse tempo é necessário fazer cada minuto, cada segundo valer a pena. Honre a Deus e honre essa pessoa que está do teu lado, com o seu amor, com o seu cuidado, com o seu carinho, com o seu olhar, com o seu abraço, com o seu aconchego, com suas palavras. Honre essa pessoa que está do teu lado, com a fidelidade, com tudo aquilo que um dia você prometeu. Se você pediu essa pessoa para Deus, o Senhor te deu essa pessoa. E o Senhor vai te cobrar, falar: eu te dei a amada, eu te dei o amado. E aí, o que você fez? Então, esquece agora o nome de Ezequias e coloque o seu, coloque o meu, coloque o nosso nome. Vamos morrer. E há uma grande necessidade de arrumar a nossa casa. Porque na verdade o Senhor, ele não estava interessado na morte de Ezequias, mas o Senhor queria ver o Ezequias viver o que ele ainda tinha para viver com excelência e com qualidade. Deus quer e deseja a você um casamento com excelência e com qualidade. Eu quero finalizar esse devocional orando pelo teu casamento, orando por você. Pai, em nome de Jesus. Senhor, chegamos ao fim desse devocional falando sobre o casamento. Mas queremos finalizar pedindo a bênção do Senhor. Aquela bênção que talvez um dia lá no altar foi dada e hoje provavelmente esquecida, provavelmente deixada de lado. Pai, volte, Senhor, para esse casamento. Assim como lá, Pai, nas bodas de Canaã da Galileia, te convidamos para o casamento, te convidamos para a festa. Porque se porventura o vinho acabar, o Senhor, Pai, transforma a água em vinho. Pai, o Senhor faz de tudo para que a alegria, ela não se ausente do casamento. Talvez, Senhor, naquele dia, se as pessoas soubessem que o vinho tivesse acabado, iriam entender que aquele casamento, ele já haveria começado com um fracasso. Mas o Senhor estava ali para que
ninguém olhasse para aquele casal de maneira que não fosse pela admiração do amor de um pelo outro. Pai, que as pessoas que olharem para esse casamento vejam isso. Vejam um marido que protege a esposa. Vejam, pai, um marido que é o parceiro. Vejam um marido que é o companheiro. Vejam um marido que é o protetor. Vejam um marido que ama a sua esposa, como Cristo ama a igreja. E ao lado dele, vejam a mulher forte, vejam uma mulher guerreira, veja aquela mulher dedicada, aquela mulher delicada, amorosa, parceira, amiga, conselheira, que veja ao lado dele a ajudadora, aquela que o Senhor da costela tirou, para que ao lado do homem tivesse em submissão, na mesma missão, na mesma concordância, na mesma fé. Pai, eu abençoo esses casamentos. Que esses casamentos sejam uma bênção e que sejam consertados através do conserto individual de cada um. É o que eu te peço, Pai, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém e graças a Deus.